Momento em que a gente vai crescendo em sabedoria, a gente vai agindo conforme a nossa natureza. Uma vez que a gente age conforme a nossa natureza, a nossa vida vai ganhando cada vez mais propósito, nossa vida vai ficando cada vez com mais sentido, porque a gente vai estar cumprindo o que a gente veio aqui para cumprir. Imagine aí um pé de laranja. Um pé de laranja nunca vai estar 100% satisfeito, 100% completo, enquanto não der laranja. Se ele ficar dando limão, morango, cara, tem algo de errado com esse pé de laranja. Nós somos assim, porém somos assim em relação à sabedoria. Nós precisamos desenvolver a sabedoria e só assim a gente pode viver uma vida plena de sentido. Isso são alguns pensamentos ali aristotélicos e é um pouco do que eu penso para minha vida, tá? Eu penso um pouco assim e é assim que eu tento viver. Eu tento, claro, na minha medida, né? Eu não sou um sábio. A gente vai falar então um pouco sobre a figura do sábio. Eu não sou um Aristóteles, não estou nem perto. Eu não sou um Boécio, mas eu estou tentando alguma coisa e só dessa tentativa eu já encontro um significado. Eu não estudo, olha só. Isso é importante para você também, já fica aí uma ótima dica. Eu não estudo por causa de um fim. Eu já vejo o fim no estudo, entendeu? Ou seja, eu não busco uma recompensa como eu estudo, embora sim, há um montão de recompensas. Só que só o fato de eu estar estudando, só o fato de eu estar aqui parado lendo algumas coisas, tendo acesso a conhecimentos do passado, só esse exercício eu já vejo completude nele, eu já vejo que eu já estou me realizando só de estar sentado. Pode ser que essas leituras me ajudem no futuro, me ajudem, não sei, a desenvolver mais quem eu sou, me ajude no conteúdo aqui do canal. Porém, isso são consequências do estudo. Porém, o meu fim, o último, é estudar. Então, só de eu estudar eu já estou realizado. Isso é interessante, tá? É porque a gente já pode falar uma categoria, então, uma característica de uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que está buscando a sabedoria, que o estudo é o fim. Ela não estuda para passar em uma prova, não estuda para ganhar uma promoção no trabalho. Sim, ela estuda porque ela precisa e ela já vê no estudo um meio, não um meio, né? Ela já vê no estudo um fim. Então, só de estudar, ela já está ela já se sente feliz. Claro, isso você precisa desenvolver um gosto pelo estudo, e esse gosto pelo estudo só vem a partir do momento que a gente entende o valor. A gente só busca coisas que a gente vê valor. Então, é bom, é importante que a gente veja valor no estudo. E eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, então eu não quero entrar muito nesse tema, né? Tipo, às vezes estudar é um pouco chato, às vezes é bem difícil. Então eu fiz um vídeo sobre isso, não quero entrar muito nesse ponto. Primeira coisa que eu anotei aqui e que eu já acho importantíssimo a gente falar, importantíssimo a gente ter isso em conta, que é a sabedoria não está na idade nem unicamente nos livros. Olha que interessante. Por quê? Não é necessariamente a pessoa mais velha que é sábia, nem aquela pessoa que leu mais. Porque a sabedoria não está unicamente em quão velho eu sou, em quão letrado eu sou, mas sim no meu comportamento. Por exemplo, uma pessoa nova, eu, por exemplo, tenho aqui meus 23 anos, né? Tô velho, mas tô novo. Uma pessoa nova pode ser mais sábia que uma pessoa velha. A sabedoria está no que você faz com a idade que você tem. Então, o que mais importa é o comportamento que você tem feito na sua vida. Você pode viver, sei lá, 60 anos, mas ter um comportamento de uma criança. E você pode viver 12 anos, mas ter um comportamento de um sábio, né? Um comportamento virtuoso, ter hábitos virtuosos, ser uma pessoa equilibrada. Então, é a mesma coisa. Não sei se vocês já viram, mas às vezes fica em alta aí aquele... um pouco sobre acordar às 5 horas da manhã, né? Tem aquela galera do clube das 5 da manhã. Não sei se tem alguém aqui, alguém que gosta de acordar às 5 horas da manhã. Mas às vezes eu vejo que não é tão importante a hora que você acorda,
o mais importante é o que você faz entre a hora que você acorda e a hora que você dorme, entendeu? Então, cara, a pessoa acorda 5 horas da manhã, só que o que ela fica fazendo? Vou dar um exemplo, né? Ah, ela entra no TikTok, a primeira coisa que ela faz, né? Abrir o olho, entra no celular, vai ver um WhatsApp, vai ver um não sei o que. Beleza, e perde 1 hora da manhã só mexendo no celular. Depois ela preguiçosamente vai fazer um café, não sei o que. Aí às vezes uma pessoa que acorda às 8 da manhã, por exemplo, ela já acorda disposta, ela já vai, senta para ler um pouco, já sai, faz um exercício, toma um café bem disposta, enfim. Então o que mais importa é o que você tem feito com o momento que você passa acordado. Às vezes nem adianta você acordar mais cedo. É um paralelo que a gente pode fazer aqui com essa questão de idade. Não importa quantos anos eu tenho, eu posso ter poucos anos ou muitos anos. O que importa é como eu tenho vivido essa minha idade, sacou? Então, inclusive, eu tenho uma questão importante, uma questão interessante para aqueles que são novos como eu, né? Porque é o que eu vivi e é o que eu tenho vivido, que existe uma forma de você, então, cortar caminho. Como assim? Mesmo você sendo novo, você ter uma certa sabedoria de uma pessoa velha, vamos colocar assim. Como seria isso? É uma ferramenta milenar, muito simples, muito acessível, todos vocês já conhecem, inclusive esse celular está apoiado, queria poder mostrar para vocês, mas esse celular está apoiado em uma pilha dessa ferramenta, que são livros. Deixa eu explicar para vocês. Todos nós, é que eu vou então agora citar um montão de livros, é um montão de anotação que eu fiz com base em vários livros. Todos nós temos uma percepção do mundo por uma perspectiva bem limitada, né? Ou seja, eu consigo perceber o mundo através das experiências que eu tive. Portanto, eu preciso viver coisas para conseguir entender o mundo cada vez melhor. E essas vivências, né, elas vão moldando o nosso caráter, elas vão moldando quem nós somos e vão impactando diretamente nas nossas ações. Como eu ajo depende muitas vezes das coisas que eu vivo, das coisas que eu já vivi. Essas coisas vão ali sendo armazenadas na minha mente e vão direcionando as minhas ações. O problema é, eu precisaria de muitos e muitos anos para vivenciar uma quantidade grande de situações, né? E pode ser que algumas dessas situações eu poderia, sei lá, morrer. Eu não sairia vivo. Como assim? Eu não consigo experienciar, eu, João Dias, agora, nesse exato momento onde eu estou, nas condições que eu estou, eu não conseguiria experienciar uma guerra, por exemplo. Porém, existem pessoas que experienciaram isso. Existem pessoas que estavam vivas em guerra, que, sei lá, foi um prisioneiro de guerra, como o caso do Viktor Frankl, e escreveu um livro Em Busca de Sentido. O cara foi prisioneiro de guerra, ele era judeu, se eu não me engano, e depois, né, conseguiu sobreviver e tudo mais, e escreveu um livro sobre isso. Ou então a gente tem o caso do Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e também escreveu, são 2 livros gigantescos, como se fosse uma biografia e algumas cartas que ele escreveu, imagino, e conta um pouco dessa história também da guerra, de como que estava sendo a participação da Inglaterra na Segunda Guerra. Então, veja, através da leitura eu posso ter acesso a experiências que eu não teria. Então eu não preciso viver essa experiência para saber como ela é. Claro, a experiência, sentir na pele as coisas é muito mais forte. Porém, para poupar isso, né, para eu não precisar ir para uma guerra e viver os horrores da guerra, eu posso ler um livro de uma pessoa que estava lá. Eu não conheci Jesus, né? Não vivi na mesma época que ele, mas João, Marcos e Mateus, por exemplo, Lucas, viveram. E eles escreveram sobre o cara. O que ele fez, o que ele falou, como que ele era, como que eram seus ensinamentos. E eu posso ler e, através da leitura, acessar as experiências dessas mesmas pessoas que andaram com Jesus, por exemplo. Então, aí entra, né, enfim, a finalidade da leitura, né? Porque a leitura me faz transcender quem eu sou. Com a leitura eu transcendo a mim mesmo, né? Então eu vou um pouco além do que eu seria sozinho. A leitura são os ombros dos gigantes que eu me apoio para ver mais longe, para ver com mais claridade. É como se a leitura fosse uma janela para novas realidades, né? A gente tem uma parede aqui atrás
Vocês não sabem o que tem atrás dessa parede. Mas imagine só se eu faço aqui, deixa eu ver, a câmera fica ao contrário, mas se eu faço aqui uma janela nessa parede, vocês vão perceber o que tem do outro lado. Vocês vão ver que a casa do vizinho, por exemplo, que ele tem um sofá vermelho, como é a cozinha, como é a sala, o que é a televisão, onde é que tá, enfim. Então, uma janela te permite ver do outro lado, com claridade. O livro é a mesma coisa, ele é uma janela que te abre e te possibilita ver uma nova realidade. Ele corta caminho e me ajuda a ir além das minhas limitações. É extremamente interessante isso, então eu posso perceber o mundo então de uma forma um pouco mais elevada graças à minha aplicação à leitura. Por isso eu acho a leitura uma coisa fenomenal. Acho que todo mundo deveria sim ou sim ler algumas coisas no decorrer da vida, né? Porque é uma experiência única.